pra você, seja super bem-vindo, super bem-vinda a mais um podcast Eu Empreendedor. É um grande prazer estar falando com você aqui que está começando a empreender ou que empreende e já está ali há algum tempo, mas o negócio não está indo, às vezes está meio que patinando e está buscando conhecimento com excelentes pessoas para tentar pegar, sabe, aquele insight, aquilo que pode mudar de verdade o negócio para você. Ou às vezes você está naquela zona de conforto e precisa dar uma puxadinha de orelha, tentar dar uma puxadinha ali, e com certeza as pessoas que vêm aqui, elas vão conseguir trazer isso pra gente poder estar vendo, a gente tá falando e se provocando e aprendendo, não é verdade? Então seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao podcast Eu Empreendedor, e hoje eu tenho um convidado que ele, particularmente na minha vida, ele fez uma gigantesca diferença, porque ele é o Dr. Carlos Mandelic. Eu vou deixar você se apresentar, doutor, fique super à vontade, falando com esse público aqui que é maravilhoso, que são empreendedores e empreendedoras. Então, puxa, fica à vontade, mas um segundinho que eu gostaria de lhe presentear com esse kit aqui. Que pode legal. Abrir, fica à vontade, dá uma olhadinha aí, pode colocar em cima da mesa, olha só. Show de bola. Entregando para você o livro Eu Empreendedor. E umas guloseimas. Isso aqui é bom no final do dia. Umas guloseimas. Obrigado. Também. Mas olha aqui, gente, que bacana. Primeiro quero te agradecer pelo convite, tá, Leonardo? Posso chamar de Leonardo? Pode, chama de Leonardo. Leonardo. Olha aqui, gente, que bacana que eu recebi isso aqui, ó. Leitura obrigatória, Eu Empreendedor. A gente precisa sempre estar inserido nesse ambiente, né? Se a gente quer evoluir nessa área. E eu agora mesmo estou fazendo parte de uma mentoria de empreendedorismo. Que legal. Então veio bem a calhar. E te agradeço por isso. Que bom, doutor. Maior prazer. Prazer de verdade mesmo. Fique à vontade. Pode se apresentar pro nosso público aqui, pro pessoal, falar um pouquinho também do que você faz. Meu nome é Carlos, eu sou médico. Esse ano eu fiz 25 anos de formado. E realmente minha trajetória, quando eu iniciei, eu achava que ia ser uma trajetória clássica, né? Que a gente sai da escola, faz um cursinho muito difícil, que é para medicina, e eu nunca tive uma visão como empreendedor do que eu ia ser como médico. E realmente, quando eu entrei na faculdade, quando eu acabei a faculdade, eu achei que eu ia dar plantão, achei que ia fazer cirurgia e tudo certo, fazer residência bem clássico, uma visão bem clássica da medicina. Hoje a gente sabe, né, que quem está formando aí, inclusive como médico, já tem uma visão mais ampla da coisa, né? A gente sabe que você ser médico não te exclui de ser empreendedor. Aliás, você sendo o dono da sua clínica, o gestor da sua clínica, você tem que estar realmente antenado a tudo que acontece lá dentro, não só como médico, sabe? Mas enfim, é uma longa história aí, 25 anos. 25 anos. Fiz esse ano 25 anos de formado. Tem bastante coisa, bastante trajetória. E sempre tive assim, muito na vanguarda de tudo que eu fazia lá dentro. Isso eu acho que foi meu grande diferencial, que foi o que me colocou como empreendedor. Falar a verdade, durante anos eu não me via como empreendedor, eu me via como médico. E, enfim, eu tinha meu papel de prestar assistência aos meus pacientes realmente, mas eu não via a clínica como uma questão assim de empreendedorismo. Eu achava que era uma coisa natural da minha medicina, mas a minha medicina realmente foi um pouco diferente da maioria. Eu normalmente eu vejo que as pessoas que vêm como profissionais liberais, muitas vezes da área do direito, da área da medicina, da psicologia, normalmente as pessoas elas estão na faculdade, elas se formam e aí elas veem ou nada ou muito pouco sobre como gerir uma clínica, como gerir uma empresa, né? Elas vão para o mercado de trabalho como se do nada, vou usar essa palavra mesmo, como se do nada os pacientes, fossem brotar. Né? Sim. Mas é muito diferente disso. E pegando dessa trajetória, quando você estava na faculdade de medicina e se formou, teve em algum momento que você hesitou, né? Que você começou ali a fazer alguns atendimentos, talvez plantão, você falou que foi diferente, né? Mas teve algum momento ali que você hesitou e falou assim, puxa, talvez não é pra mim a medicina, talvez... Não, então, o que aconteceu assim, que foi, eu acho que o que me alavancou, foi porque a primeira residência que eu fiz foi de ortopedia.
eu gostava muito de esporte e tal, e enfim, achava que, ok, eu ia ser um ótimo ortopedista. Só que o ortopedista da minha época, de 25 anos atrás, era uma visão 100% cirúrgica. Aham. O que a gente hoje escuta falar sobre medicina regenerativa, não sei nem se você já ouviu falar, nessa época nem existia esse termo. Aham. Então, Regenerativa. O que é? medicina regenerativa. Isso. E o que Que é? é estimular a reparação dos tecidos, Ok. enfim, né? Já muito comum na estética, mas esse termo também cresceu muito na ortopedia. Aham. E particularmente eu fui, assim, precursor disso em Minas Gerais. Aham. Por quê? Porque quando eu acabei a ortopedia, eu já operei 5 vezes de cada olho. Eu operei de estrabismo quando era criança. Aham. Mas eu só fui descobrir que eu tinha um problema na hora, assim, na prática, porque eu não tenho visão 3D. Aham. Então eu só fui descobrir na hora que eu tava lá no meio do bloco cirúrgico, num campo verde, tinha um fio sobrando e eu com dificuldade de cortar o fio. Aham. E aí eu entrei em pânico. Desculpa, gente. Eu entrei em pânico por causa disso. E eu falei, uai, aí eu fui lá no médico que tinha me operado e ele falou, não, você não tem visão 3D. Aham. E aí já foi o primeiro golpe, porque eu crente que eu ia fazer ortopedia, eu falei, putz, eu não vou poder ser um cirurgião. Então o que eu vou fazer? Aí eu busquei uma outra especialidade que chama fisiatria, que também não existia isso muito, não era muito disseminado em Minas Gerais. E eu fui buscar essa residência porque minha mãe é sequelada de AVC, foi um gancho para entrar na fisiatria. Aham. Só que a fisiatria ela trabalha muito com dor crônica. Então, o que aconteceu? Eu saí de uma prática 100% cirúrgica, que eu não ia ia dar certo ali, e entrei para uma outra área que ainda por cima as pessoas falam, mas agora você não vai ganhar dinheiro. Como que você vai fazer uma área clínica de dor? Sim. Né? E isso já foi meu primeiro insight, que hoje eu posso colocar que nunca teste alguém pro negativo, porque isso às vezes vai gerar aquele gatilho pra pessoa falar, vai dar certo. Mas enfim, e aí quando eu fiz a residência de fisiatria, não existia tecnologia nenhuma para tratamento de dor que fosse moderno, disruptor. E enfim, eu fui lá fazer um curso de uma tecnologia, eu era menino ainda, acabando a residência, cheguei lá, e o que aconteceu? Era uma máquina que custava o preço de um apartamento. E aí foi o meu primeiro putz, será que é isso mesmo? Por quê? Porque era uma máquina cara, eu não tinha dinheiro, eu tinha acabado de sair de uma residência, e eu falei, nossa, e agora como é que vai ser? E aí, quando vem essas dificuldades, né, eu acho que empreender é assim, ou você tem um dom, você já acompanha seu pai, sua família, você já vem de uma experiência, às vezes de um propósito mesmo de vida, ou é uma necessidade. No meu caso, foi literalmente uma necessidade, porque eu não ia ser cirurgião, eu falei, agora eu vou ter que dar um jeito de ir pro outro lado aqui. Eu me virei nos 30 e comprei essa máquina. Fiquei para pagar essa máquina, pra você ter uma ideia, demorei 5 anos para conseguir pagar a máquina. E aí eu já entendi que eu tinha uma empresa funcionando. Porque era uma tecnologia que ninguém conhecia, que chama terapia de ondas de choque. É uma tecnologia para tratamento de dor. Para quem tiver dor, é uma tecnologia que a gente usa muito, mas que durante uns 10 anos era só eu que fazia praticamente em Minas. E isso foi uma dificuldade inicial, porque não existia Instagram, não existia internet. Então toda a minha propaganda era assim, revista, jornal e boca a boca. Isso era que ano, mais ou menos? 2005. 2005. Então nós estamos em 2000, quase 25, 2024, são 20 anos já. 20 anos. Portanto, e aí o que aconteceu de diferencial? Que eu saí de uma residência que eu era um iniciante, né? Inclusive não tinha dinheiro ainda, e de cara eu abri uma clínica que só trabalhava com particular. Então isso já foi um grande avanço, que até hoje eu me orgulho disso, porque enquanto a maioria dos médicos começam a trabalhar particular depois de anos de experiência, quando eu saí da minha residência de cara, eu tive um nicho que não existia, e que foi que eu falei, opa, vai ser o gancho. E daí pra frente eu só trabalhei com particular. Legal. E nessa época, Carlos, esse nicho que você atendia ali, 2005, 2006, esse nicho, qual que era, né? E como que você chegou nele? Como que você percebeu esse nicho? Por que ele te chamou a atenção?
Então, porque a residência de fisiatria, a fisiatria trabalha muito com dor crônica. Ok. Mas até então a gente usava muito para tratar dor, agulha. Ok. Então era agulha, fisioterapia, era tratamentos bem convencionais. E de repente apareceu uma tecnologia que ela vem derivada da onda de choque que trata pedra no rim, que estava sendo o início dos estudos para tratamento de dor. E eu falei, opa, eu não vou mais operar. Eu preciso, literalmente, agora ter vida própria e ganhar dinheiro com outra especialidade que não era cirúrgica. Vou lá ver o que é isso. Então, eu fui no primeiro curso que teve isso no Brasil. Foi em 2005. E cheguei lá, recebi o primeiro não. Porque eu cheguei lá com algumas pessoas mais graduadas do que eu. E eu falei, olha, eu também queria participar do bolo da máquina. Aí a pessoa virou, mas você vai ter dinheiro? Aí aquilo mexeu assim profundamente comigo, porque eu não tinha dinheiro na época, realmente. Aí eu saí de lá e falei, mas eu vou ter que ter esse dinheiro. Isso vai acontecer. E realmente eu consegui juntar uns sócios na época, sendo que eu era o mais novo, menos experiente, e a gente conseguiu trazer essa máquina para Minas. E durante muito tempo só eu fazia, ou seja, eu tinha uma demanda reprimida de pacientes com dor, que quando viram essa tecnologia que era nova, eles vinham por demanda. E aí realmente é um segundo aprendizado dentro da questão de empreender, da gente direcionar sempre para nossa persona, né? Para quem a gente realmente, para quem a gente está trabalhando, para quem a gente está querendo vender o produto, mas a gente nunca pode pensar no resultado, no dinheiro. E eu acho que por muitos anos eu não me sentia realmente um empreendedor, no sentido do empresariado mesmo, porque eu tinha aquilo como uma missão mesmo, que era tratar a dor crônica. Mas, graças a Deus, o retorno sempre vinha. E nesse trajeto, nesses anos todos, eu sempre fui muito inquieto. E sempre busquei tecnologias novas. E para cada uma nova que eu trazia, era de novo desbravar um nicho que não existia. Então, digamos que eu sempre fui aquela pessoa fora da caixa na medicina, sempre trazendo novidades que de repente as pessoas não conheciam, e eu tinha que mandar ver, mostrar que era realmente eficiente, e isso tudo demanda para quem... Hoje na internet você coloca ali, ok, né? Os curiosos vêm. Mas naquela época era assim, de um em um, de boca em boca. E isso me fez, nesses 25 anos, realmente nunca parar para fazer conta de se estava dando certo, se não dava, enfim, a coisa ia, fluía. E, enfim, graças a Deus eu consegui manter minha clínica aberta no particular nesses 25 anos, e realmente poucos momentos de dificuldade, óbvio, que a gente tem, mas que, graças a Deus, a coisa fluiu por eu ter achado um nicho que não existia, que era tratamento de dor, que era tecnologia para tratar dor. Isso não se fazia. Hoje em dia tem muitos ortopedistas que estão migrando para isso. Então, e hoje a gente chama isso de ortopedia regenerativa. Mas eu fazia isso lá em 2005. E realmente, assim, eu lembro um fato curioso, que uma vez eu estava com o meu ex-chefe, encontrei com ele na rua, e ele falou, Dr. Carlos, eu fiquei sabendo que você está trabalhando com tal coisa, e agora até um outdoor você colocou na cidade. Aí eu olhei assim e falei assim, uai, engraçado, que outdoor que ele tá falando? Resumindo, aí quando eu cheguei na minha clínica, era a placa da clínica, que chamava Ondas de Choque BH, e ele mexeu comigo e falou que era um outdoor, então a coisa já começou a mexer, com o brilho dos meus superiores lá, os meus chefes da residência. Enfim, mas eu sempre tive essa visão um pouco mais ampla dentro da minha área, e sempre fui inovador em tecnologia dentro da minha experiência lá. E você falou, Carlos, do nicho, né? Que a importância de conseguir ter o nicho. Então, o nicho que você atuava era com dor crônica. Dor crônica. Dor crônica. E isso desde 2005, 2006. Então, você olhou para dor crônica. Para o pessoal também entender, né, o que hoje é uma dor crônica? O que é definido, né, por uma dor crônica? Então, a dor crônica é aquela dor que dura mais de 3 meses. Ou seja, a gente chama isso de dor crônica. Portanto, se a gente for avaliar
grande parte da população com dor já é paciente com dor crônica. Dor crônica. Então, a gente atende paciente com 1 ano de dor, com 5 anos de dor, com 10 anos de dor. Nossa. E é uma área muito difícil, porque o paciente com dor, ele tem uma demanda aumentada. E particularmente quem atende dor tem que ter essa visão de acompanhar o paciente. Então saiu daquilo que era antigamente, da gente indicar fisioterapia ou cirurgia. Então esse nicho que não existia era um nicho que não é cirúrgico, não deve ser cirúrgico, mas também não é só fisioterapia. E o que se faz nesse caminho? Aí que eu entrei. Então, durante muito tempo, eu fiz tecnologias voltadas a esse tratamento de dor crônica. Entendi. E até dando um depoimento para quem está aqui nos ouvindo, eu, durante muito tempo, eu fiquei, 5 anos, né, dor crônica. Então, eu fiquei durante 5 anos com dor aqui na região da lombar, né? E as investigações que eu fui atrás, né, que eu tentei buscar, eram investigações, né, doutor, de hérnia de disco, ou protusão, ou uma extrusão, né, ali na L4, L5, S1 e naquela região. Então, tudo indicava, né, tudo mostrava e se mostrava, desde ortopedista que eu fui, fisioterapeuta, RPG, neurologista, assim, eu peguei o alfabeto, eu fui de tudo mesmo, de tudo. Eu tinha dor todo santo dia. Não tinha um dia que você olhava e falava, nossa, tô super bem hoje, não acontecia. A minha dor, ela era constante e variava de nível 1 até o nível 10, quando quando você tem que parar o que você tá fazendo e ficava flutuando nisso, né? Esse é um relato que provavelmente você escuta com bastante frequência, e quem talvez está até aqui nos ouvindo, talvez até se identifique e fale, caramba, pô, talvez não tô 5 anos, mas já tô ali com uma dor há 4, 5 meses, tem que ver. Então, tem assim, e foi justamente encontrando, né, pesquisando, encontrando o doutor, que eu consegui me livrar disso. Graças a Deus. Nossa, nem me fale, assim, ó, eu me livrei e hoje eu estou muito bem, dor zero. Vai fazer 6 meses, né, doutor? E você falando dessa parte da cirurgia, tem até um ponto engraçado que a gente olha pra trás e pode falar que foi o acaso, ou foi energia, Deus, enfim, cada um pensa do jeito que for, mas eu tive uma crise que eu estava tão desesperado que eu encontrei um médico, um doutor fantástico também, ele era neurologista, neurocirurgião também, e ele falou assim, Léo, o seu caso, ele não é um caso de cirurgia, mas a gente pode fazer uma aplicação, né, uma infiltração, eu não me recordo os nomes técnicos, mas a gente pode fazer um procedimento que pode te ajudar a aliviar. A gente vai colocar um medicamento cristalizado, tal. Eu não sei o nome técnico, tá? Então, quem tiver aí, enfim, eu tinha marcado aquela cirurgia para 11 de dezembro de 23. 11 de dezembro de 23. E eu falei pro Dr. Carlos, eu falei, olha, a gente tem um prazo pro tratamento, é um tratamento que leva um certo tempo, né, pra acontecer. Eu falei, olha, se eu tiver bom, né, se eu realmente estiver sem dor 1 semana antes, que era o prazo que eu tinha até pra cancelar a cirurgia, se eu estiver bom 1 semana antes, e o que é bom pra mim, eu conseguir correr meus 5 km por dia, beleza? Se eu estiver bom fazendo isso, eu cancelo a cirurgia. Dito e feito. Tá vendo? 1 semana e pouquinho antes, eu tava correndo, cara. Mas isso aí é Deus que te guia mesmo, você pode ter certeza disso. Isso? Quando você procura, né, a coisa acontece. Enfim, mas dentro desse processo, a gente sempre tem as nossas dificuldades, né? Quando chegou a minha maior dificuldade foi quando veio a pandemia. Porque, obviamente, fecharam-se as clínicas, mas eu mesmo não ficava ansioso, porque eu falava, bom, esse é um momento mundial, então não adianta nem querer ficar ansioso, ok, a coisa vai uma hora resolver. Porém, nesse período, eu resolvi logo antes, quando começou a pandemia, eu resolvi comprar uma outra tecnologia, que também era novidade. E por que você ia atrás dessas tecnologias? O que fazia você falar assim, nossa, vou... Então, esse eu acho que... Bom, primeiro que as tecnologias vão se renovando. Algumas ficam, mas outras vão aparecendo. Mas eu acho que isso é muito da minha inquietude mesmo. Eu sempre fui uma alma inquieta. Que isso também eu acho que tem muito a ver com quem é empreendedor. Porque se você for uma pessoa muito
rígida, né? Se você não quiser ampliar, talvez você fique para trás. Sim. E isso é uma questão importante que a gente fala para quem quer empreender em qualquer área, que você não pode parar, acomodar onde você está. E durante muito tempo, particularmente, eu até acomodei mesmo, porque eu era o único fazendo aquilo, e enfim. Mas sempre aparecia alguma coisa nova e eu fui lá comprar uma máquina, outra, que era uma fortuna, só que foi no começo da pandemia. Aí essa eu fiquei assim, né? Nossa, e agora, como é que vai ser? Porque a clínica fechada. Já tinha comprado, já tinha investido e já não tinha volta. Sim. Como que eu vou trabalhar em cima dessa máquina, pagar essa máquina com a clínica fechada? Mas enfim, aí a coisa vai resolvendo, a gente dá um jeitinho, mas foi um momento de estresse, digamos, mas que passou, a gente sabia que ia passar, né? Eu acho que quando a gente tem fé, isso é uma coisa muito importante que eu acho que sempre me acompanhou, essa esperança. Né? A fé a gente tem por aquilo que a gente sabe que aconteceu lá atrás e não precisa enxergar para saber que existe. Mas a esperança é uma coisa que você espera lá no futuro, que você confia que aquilo é determinado para você e aquilo vai acontecer. Então, em determinado momento, eu sentei e falei, bom, eu vou pagar essa máquina, eu comprei, isso aqui vai ser bacana para meus pacientes, vai dar certo e vamos embora. E a coisa foi. Então, toda vez que eu tive uma dificuldade dentro da minha empresa, no começo eu era muito ansioso, depois a gente vai aprendendo a lidar com isso. Eu descansava, dormia, pedia para o Espírito Santo, eu sou muito conectado mesmo, e falava assim, então tá, seja o que Deus quiser, né? E aí a coisa vai desenrolando, né? Vai aparecendo as saídas pra gente aí. O que acontece é que agora passaram 25 anos. E neste momento, de novo, eu comecei a entrar em processo de questionar algumas coisas. Então, particularmente nos últimos 2 anos, eu comecei a questionar de novo o que eu fazia ali dentro do meu espaço, dentro da minha clínica. Questionar propósito mesmo tal, e tem uma história, para quem é empreendedor, vale a pena conhecer, chama os pontos fortes. Você já ouviu falar? Não. É você conhecer suas características fortes, não aquelas que você precisa corrigir. Porque a psicologia geralmente tenta corrigir aquilo que não tá legal e te enquadrar. Os pontos fortes é o contrário, ele te mostra quais são os seus maiores pontos e você vai vai direcionar a eles para alcançar algum resultado, uma alta performance. E particularmente meu ponto número 1 é a significância. Então de tempo em tempo eu queria fazer alguma coisa que marque. Então de tempo em tempo eu fazia isso lá dentro do meu processo na clínica, mas chegou uma hora que eu senti assim que eu estava fazendo pouco, talvez, ou que a clínica tinha ficado pequena para algum propósito que eu não sabia qual. E isso aconteceu agora nos últimos 2 anos, e eu questionando, eu falei, eu vou ter que ampliar. E aí vem aquele conceito do ecossistema, que está muito hoje falado, né? Que é você ampliar o seu ecossistema. Então, eu falava assim, mas se eu sair daqui, para onde que eu vou? E aí abriu a luz que eu poderia ampliar minha área de abrangência dentro da medicina, mas de repente, por exemplo, é o que eu fiz agora, que é abrir um e-commerce voltado a produtos ligados à saúde. Particularmente tecnologia. Então eu quero botar acessível a pessoas comuns que não conhecem que existem opções. Eu quero oferecer para elas tecnologias nas diversas áreas da medicina para o uso comum, comunitário, né, domiciliar. É isso que eu estou buscando nesse e-commerce hoje. Que legal. Então, a gente viu aqui, Carlos, que você compartilhou uma das palavras, um dos insights, né, que me chamou bastante atenção em toda essa trajetória tua, é a inquietude. Então você, essa inquietude, ela é uma característica muito marcante, porque desde o momento em que você lá atrás, né, percebeu que você não iria trabalhar mais não iria trabalhar com a parte de cirurgia, uma outra pessoa, né, que talvez não tivesse aquela inquietude, né, que não tivesse aquela gana, aquele brilho, fala, não,
eu vou fazer esse negócio, talvez tivesse mudado a trajetória ali. De profissão, inclusive, né? Talvez até tivesse mudado de profissão, né? Tivesse mudado ali, mas não. Né? Você ali olhou e falou, não, eu vou continuar na área sim da medicina e vou buscar inclusive uma área que não é comum. Vou buscar algo diferente, uma tecnologia diferente. Você foi num congresso, né, que era o primeiro que estava acontecendo para essa parte, né, da máquina, como que é o nome? Terapia de ondas de choque. Ondas de choque, terapia de ondas de choque. Você foi lá e de cara ali também, mais uma vez, você levou meio que um não ali, calma aí. E aí, você vai ter grana para comprar? Como é que vai ser? E mais uma vez você poderia ter falado assim, pois é, não vou ter grana, então... Sim. Acabo por aqui, tá tudo certo. Mas não, você foi lá, encontrou sócios, encontrou pessoas, encontrou meios, né? De como vocês poderiam, como que, né, poderia ver uma possibilidade de dar esse próximo passo e deu esse próximo passo. Nesse primeiro momento que foi lá atrás já isso, até hoje a gente lembra porque foi um marco, né? Eu saí do zero para querer ter alguma coisa ali que realmente fosse diferente do que se fazia até então dentro da medicina. Mas essa questão da inquietude é interessante porque isso é uma coisa que eu trago desde menino. Quando eu era criança, eu desenvolvi uma criação de beta, sabe aquele peixe de briga? Sei. Sim, que você só coloca ele e não pode ter outro. Só que eu tinha 50 potes de beta, eu devia ter assim 12 anos de idade. E eu consegui fazer uma procriação de beta e nasceu um bichinho lá que não existia. Era um azul neon que o meu preceptor dos beta, ele falou, pelo amor de Deus, me vende esse beta. E aí acabou que eu vendi para ele. E aí eu achei interessante porque quando eu remeto essa questão que eu cheguei agora, e qual é o propósito? Eu te falei lá no começo. Quem empreende, na maioria das vezes, empreende por duas questões básicas. Ou é porque é um propósito, é um chamado, é alguma coisa que tá ali na veia correndo, ou é uma necessidade. Para mim foi uma necessidade. Eu tinha que empreender, porque senão eu não ia fazer nada mais do que o básico. Mas tem a questão do propósito. Durante muitos anos eu não me via sendo empreendedor, eu achava que eu era apenas médico. E isso talvez tenha me freado um pouco dentro da minha trajetória. Mas nos últimos anos eu comecei a questionar exatamente isso. E o propósito, o que é? E o propósito, não sei se você entende assim, uma coisa do propósito, ela está muito ligada àquilo que você fazia até os 7 anos de idade, que você fazia com dedicação plena, sem ninguém ficar te falando para parar ou para fazer. Se larga a comida, mas faz com paixão, faz bem feito e é um dom. O propósito tem que ter esse dom. E eu sempre tive essa questão da criação com animais. Então hoje, esse e-commerce que eu tenho, na verdade, e aí me despertou o propósito. Quando eu comecei a pedir para Deus mesmo, me mostra meu propósito de novo, aconteceu que eu comecei a resgatar isso lá da infância. Lá de trás. E enfim, então quando eu criei esse e-commerce, na verdade, aonde eu tô querendo chegar é num produto de novo, disruptor, que não existe no mercado brasileiro, que eu vou ser, se Deus quiser, o pioneiro. Eu não posso abrir o que é, mas tá ligado a uma coisa lá atrás, que quando eu criava esses betas, eu fazia. E enfim, então, olha que interessante isso. Demorou, no meu caso aqui, demorou 40 anos, de repente, para eu chegar numa ideia, num insight que me levou lá na infância. E isso é muito bacana, porque é assim, eu acho que esses 25 anos de medicina, na verdade, foram o meu preparatório. Eu acho que é agora que eu tô realmente pronto para receber a graça de uma coisa que eu nem imagino que seja. Que tá ligado realmente ao propósito. Então essa questão do propósito é porque uma coisa que para quem é empreendedor e para quem tá querendo começar é não começar a fazer apenas por achismo ou porque acha que vai dar certo. Eu acho que se você fizer direcionado ao seu propósito, ao seu chamado, as portas vão abrindo assim, numa rapidez colossal. Porque quando você usa muita força do braço, isso serve para quem quer ser empreendedor. Não adianta a gente só ter ideia boa.
Se a gente quiser empreender apenas usando a força do braço, você vai ver que você vai pelejar durante muitas vezes. Vai conseguir um pouco, mas com muita energia, né? Com muita força. É como se você trabalhasse na zona, não dos pontos fortes, mas daqueles outros pontos, né? Você tem que colocar muita energia para conseguir o resultado. E quando você alinha realmente ao propósito, por isso que eu acho que para quem começa tem que sentir mesmo, assim, né? O que é o meu chamado, aonde que é, e de repente meu insight de uma coisa que é disruptora. Sim. Que seria a grande questão, né? Você pegar ou fazer alguma coisa que ninguém faz. E eu sempre tive uma característica disso, de fazer coisas assim dentro da medicina que não era comum, que era fora, que era tratamentos chamados alternativos, que hoje são bem já aceitos, ok? Mas que eu sempre estava lá na frente. E eu acho que por isso também, depois de 25 anos, eu resolvi novamente empreender. Mas empreender de uma forma que seja ampliar o ecossistema. Já que eu não consigo atender mais pessoas ali dentro do meu espaço, eu vou ter que ampliar a área de abrangência. Em primeiro momento seria esse e-commerce, mas nesse segundo momento é uma questão realmente que, inclusive, tem um papel social nesse projeto que eu vou ter. Sensacional. O que acontece muito com pessoas que têm atendimento, principalmente com pacientes, né? Com cliente, por exemplo, advogado, né? Que tem o atendimento cliente a cliente. Então, você tem que dedicar um a um, porque cada caso é um caso, você tem que dar aquela atenção. Quando é você que tem que atender, você tem que dar aquela atenção. Então, o dia, ele tem 24 horas para todo mundo, né? Isso é igual para todas as pessoas. Então, chega realmente um momento em que a gente olha para o nosso tempo, olha para esse potencial que nós temos de servir, esse potencial de atendimento, e a gente fala, puxa, eu tô no meu máximo. Como que eu consigo ampliar isso, né? E aí você tá compartilhando aqui com a gente que uma das formas que você encontrou de ampliar, né, e nesse caso um ecossistema, é indo para um e-commerce, indo para uma parte online que consegue ter uma escala maior, e daí depois também com um papel social que você tá montando. Depois, você ainda tá no turbilhão desse projeto. Depois, quando você lançar ele, puxa, me avise, será super bem-vindo mais uma vez aqui para compartilhar daí o desenrolar desse projeto, que vai ser muito legal para turma. Se Deus quiser, em 2 anos tá saindo aí. Bom. Mas é a batalha diária, né? É uma coisa de cada vez. Mas é engraçado, né? Porque dentro desses meus pontos fortes, 3 são muito característicos meus mesmo. Um é a significância. Significância, numa dessas paradas no meio do caminho, eu falei assim, mas será que o que eu tô fazendo tem tanta significância? Eu tive que fazer uma nova leitura sobre isso. Lógico que eu entendi que sim, né? Eu atendi tanta gente com dor, gente que precisa, e isso não deixa de ser significante. Mas como esse ponto meu é uma coisa que eu já sempre fiz coisas disruptoras, eu sempre ficava falando, mas tem alguma coisa a mais, e é a tal da inquietude, né? Mas outros 2 pontos que eu acho que é fundamental para quem é empreendedor é responsabilidade e foco. E isso eu também tenho muito forte, porque igual você falou, lá atrás, quando eu não tinha dinheiro, precisava dar um jeito, eu falei, eu não desfoquei. Eu falei, eu vou até conseguir. E a responsabilidade é isso, você não se perder, você não escapar para lugares que não vão te fazer crescer. Não adianta você só crescer para os lados. Você tem que crescer para cima. E muitas vezes no meio da trajetória você direciona para uma coisa, direciona para outra. Na hora que tá difícil aqui, você resolve agora pular pro lado de cá. E se você não tiver esse foco com responsabilidade, você talvez se perca no meio do caminho. Que eu acho que acontece muito, a gente vê muito por aí, né? A pessoa vai desfocando e na hora que ela viu, ela já tá totalmente fora de onde ela se enquadrou no começo, né? Quando a gente
Por isso que é muito importante ter essa visão do cliente que a gente atende, quem a gente atende com qualidade, e nichar, conseguir focar, né, naquilo que a gente está fazendo e em quem a gente resolve a dor, porque se nós ainda não temos uma estrutura adequada para começar a ampliar o número de clientes ou os nichos, às vezes eu sempre comento com os empreendedores, com toda a turma, que às vezes a gente tá ali, tá querendo pagar todos os boletos e dizer, não, eu atendo qualquer um, eu atendo todo mundo, eu atendo quem precisar, eu tô atendendo. Sim. Acontece muito, né? E eu entendo essas pessoas, já estive nesse lugar também, porque a gente quer pagar as contas. Mas olha, o que eu vou falar aqui, normalmente a galera olha e fala assim, não, isso daí é a maior... Você não sabe o que eu tô passando, né? Comigo é diferente, normalmente é assim. Que é o seguinte, acreditem, pessoal, quanto mais você nichar, mais clientes você tem, mais você consegue potencializar. Por quê? Porque eles começam a te olhar como especialistas naquilo. Você, também como empreendedor, você consegue cada vez mais atender com mais qualidade essas pessoas. E quando você fala até inclusive de uma equipe, você consegue especializar a sua equipe para atender aquele tipo determinado de cliente. Imagine, né? Se nós já temos dificuldade em conseguir fazer diversas coisas ao mesmo tempo e atender diversos tipos de cliente com a dor de dono, imagine a equipe que muitas vezes não está recebendo treinamento, que está ali tentando no dia a dia resolver as coisas do jeito que dá, e ela tem que atender a todo tipo de cliente de tudo quanto é forma. Acaba sendo um pouco difícil. Então, nichar, né? Ter esse foco e com responsabilidade, como o Carlos falou para nós. Você comentou, Carlos, foi muito legal mesmo você ter compartilhado com toda essa turma aqui, que você percebeu essa questão do chamado, né? Percebeu essa questão do real significado de você empreender e conseguir gerar, né, mais valor. 2 insights aqui que eu vejo. O primeiro, que mesmo com 25 anos de medicina, de atuação, de trabalho, além dos estudos e tudo mais que você fez anteriormente, você está olhando para mais. Você está olhando para crescer, você está olhando para, como que eu faço mais? Como que eu atendo mais? Como que eu ajudo mais essas pessoas? Esse é um insight muito poderoso, porque às vezes tem alguns empreendedores que eles já estão há 25 anos, 25 anos trabalhando, 25 anos no mercado, e às vezes eles olham e falam assim, putz, não é mais pra mim, sabe? Eles estão é como se fosse uma vela, mas é uma vela que já tá com a chama mais baixa, né? Sim. Então eles olham, puxa, não é pra mim. Cara, sim, é pra você que tá empreendendo, né? Você ainda, com certeza, tem muito que fazer, tem muito... E se você tá numa fase, né, que talvez você não vai estar empreendendo, você pode passar esse bastão pra frente e continuar mentorando e ajudando aqueles que querem fazer, né? Às vezes um processo de sucessão também tem que ser um projeto, né? Uma coisa que não acontece da noite pro dia. Então, assim, o primeiro ponto, eu falei que tinham 2, o primeiro ponto eu achei sensacional, que com toda essa bagagem, com toda essa experiência, você ainda olha para muito mais, e isso inspira demais toda a galera que tá aqui. O segundo ponto, muito bom também, que você olhando para resgatar o chamado, você olhando para, né, tentar buscar aquele significado, reacender de volta aquele significado, é justamente um dos 5 Cs do livro do Eu Empreendedor. No Eu Empreendedor, Carlos, eu compartilho os 5 Cs pra gente empreender com mais qualidade. Qual que é o objetivo, né, do livro e do trabalho que eu faço? O meu objetivo, assim como, né, vários outros empreendedores, eu tive muita mentoria, muita ajuda, eu busquei muito conhecimento e eu me conectei muito com livros também, né? E eu percebi que para aquelas pessoas que estão começando ou que estão ali patinando, mas estão com essa chama acesa e querem dar esses próximos passos, eu compartilho com elas os 5 Cs que vão fazer ela sair de uma equipe de 3, 4, 5 pessoas, talvez ninguém, né? Talvez você tá com nenhuma pessoa na sua equipe, mas para você chegar com uma equipe de 30, 40, como eu já fiz diversas vezes, em diversos segmentos, em diversos tipos de empresa. Então, os 5 Cs, o primeiro C, não vou falar todos eles aqui, mas o primeiro que eu destaco é o C de coração, que é você empreender com o coração, que é você conseguir o mais... antes, né? O mais cedo, o mais antecipado, a forma mais antecipada. Quanto mais antecipadamente você conseguir encontrar esse coração para empreender, esse chamado, esse significado, quanto antes conseguir, mais fluidez você vai ter. Você vai empreender com muito mais naturalidade e com certeza explorando os pontos fortes. Então, mas nesse quesito,
vamos concordar que eu acho que é o que as pessoas têm mais dificuldade de se conectar ao chamado, Plenamente. né? Ao chamado mesmo. Todo mundo tem seu CPF, que é próprio, que é único. Então você veio aqui para brilhar, particularmente você pode ter vários frentes, mas elas têm que ser realmente aquilo que foi te dado como herança. Mas resgatar isso é muito difícil, né? E eu comecei a resgatar isso. Hoje eu faço também parte de uma mentoria. Isso é um outro ponto que eu acho que talvez esteja dentro dos 5, que é você estar inserido no ambiente. Não adianta você sozinho querer fazer nada, porque a ideia só sai do papel, a gente sabe disso, quando pelo menos 2, 3 pessoas estão envolvidas no projeto. Mas, de qualquer forma, quando você está inserido no ambiente de empreendedorismo, você se sente acolhido, percebe que tá todo mundo com as mesmas dificuldades, né? Assim, todo mundo querendo acontecer. Não é fácil para ninguém, mas pode ser leve. Então, acho que isso é uma questão mesmo, assim, bíblica mesmo, que a gente sabe. Nunca ninguém te falou que ia ser fácil, mas tem que ser leve. Sim. E isso realmente, para quem tá nesse caminho, você perceber que apesar das dificuldades a coisa flui, isso é o melhor dos cenários. E dentro desse empreendedorismo, eu acho que para mim, o que mais realmente fez sentido é que realmente durante muitos anos eu fazia o papel da luta no braço, aquilo que a gente falou. E eu acho que eu, por ter um dom nessa questão de tratar com dor, a coisa acontecia. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse mais conectado, espiritualmente falando, a coisa tinha fluído. E porque a gente tem uma ideia assim, eu vou pra igreja, eu rezo, eu agradeço, tudo certo. Mas a maior parte das pessoas, elas não têm uma experiência real. A maior parte das pessoas, elas são simpatizantes de uma religião ou simpatizantes de uma crença, mas elas não vivem aquilo. E isso, para quem empreende, tem que ser muito presente essa conexão o tempo todo com o Espírito Santo, ou com o nome que você queira. Por quê? Porque tem hora que não é você que vai conseguir resolver. É na hora que literalmente você pede pro seu anjo da guarda, pro seu Espírito Santo, para Deus me mostra o caminho. E aí você vai dormir sem perder noites de sono, porque perder essa ansiedade é para quem tem dúvida. E quando você não tem dúvida, porque você tem alguém aqui atrás que está te acompanhando, a coisa flui, né, literalmente com mais fluidez, né? Fica mais leve. E realmente ela deslancha. Então, curiosamente, foi dos últimos 2 anos quando eu comecei a me questionar de novo, dentro do meu propósito, que muita gente que me acompanha, né, familiar, fala, mas que bobagem, né? Sua clínica bomba, você não tem dificuldade, a coisa funciona, você sempre tá fazendo coisa diferente, mas tinha uma coisa ali que incomodava. E quando eu entrei nessa mentoria, ela é muito espiritual. O lema dela é trabalho, família e espírito. E o espiritual entra forte ali. E quando eu entrei, eu falei, beleza, eu vou entrar para bombar, né? Para trazer esse projeto agora que eu tenho para acontecer. E quando eu cheguei lá, que é um outro insight que eu acho que talvez foi o meu maior aprendizado de todos até aqui, foi que com o CPF fraco, você não tem CNPJ forte. Então, se você quiser ter uma empresa que realmente vai prosperar, e isso inclui você prosperar junto com ela, porque não é só seu trabalho. É seu trabalho, sua família, você é dinheiro, é saúde, é tudo junto. Mas você só vai conseguir prosperar realmente em todos os âmbitos se você tiver essa premissa que tem algo que a questão é espiritual. Por mais que você esteja lá trabalhando com dinheiro, querendo empreender, numa questão bem
pé na terra, mas a briga é espiritual. E é ali que você vence ou de repente perde. Sim. E olha que interessante, passaram 25 anos para eu chegar nessa lapidação. Literalmente assim, esses últimos 2 anos eu tenho sido assim lapidado o tempo todo de falar assim, opa, você quer chegar nesse projeto que ainda não existe? A árvore com raiz fraca só tem fruto podre. Portanto, se você tem um propósito de fazer uma coisa que ainda não existe no Brasil e pouco ainda no mundo, você só vai conseguir fazer isso se você tiver raízes fortes. E para isso você vai ter que realmente desmistificar uma série de coisas, tirar uma série de tabus, de medos, de ansiedade, de sentimentos que não vão te fazer transbordar, evoluir. Reconecte com o espiritual e aí, ok, você cria raiz forte. E aí, ok, sua árvore cresce e vai dar o fruto que você precisa dar, que é um fruto sadio, né? Então, para mim, de tudo que se eu pudesse falar para quem tá ouvindo, é isso aí. CPF forte, CNPJ forte. CPF fraco, você não tem jamais uma empresa forte. Sensacional. E é por isso que muitas vezes as empresas literalmente rompem, né? Ou rompem por questões ideológicas entre sócios, ou rompe porque uma pessoa pensa de um jeito e você pensa de outro, ou você se associa ou se filia a pessoas que não têm o mesmo entendimento dessa situação, e aí você fala, poxa, onde eu errei? E aí é tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa, erro. Às vezes você passa anos fazendo isso, sendo que de repente a base, que é o mais importante, você deixou passar durante muito tempo. Tá com uma raiz fraca. Pegando esse trecho, eu vejo então que a gente, com uma pessoa, né? Quando a gente tem uma ideia, com uma pessoa, a gente até consegue fazer um pouco. E também no braço, na força, a gente até consegue fazer isso. Com uma pessoa, nós mesmos que estamos empreendendo, né? Então, a gente até consegue. Mas a gente consegue potencializar isso de 2 formas. Dentre várias, mas 2 que a gente destacou aqui. Primeira forma, com mais pessoas. Então, quando a gente consegue, né, levar isso para 3 ou mais pessoas, isso vai potencializar aquilo que nós estamos fazendo. E quando a gente... daí essa é uma interpretação minha. Quando a gente fala de trazer para mais pessoas, seja grupo de empreendedores, com pessoas que têm a mesma sinergia, né, que compartilham também das mesmas dores e podem aprender e trocar insights. Seja também aumentando a sua equipe. Às vezes você não tem, né, quem está empreendendo ali, o empreendedor não consegue atender mais, e aí ela às vezes fica se limitando. Vem aquela crença na cabeça do tipo, mas ele não vai atender como eu faço. Mas ele, sabe, não, mas é que eu no meu mercado é muito específico, no meu é muito... Calma. Você tem que encontrar meios e formas de conseguir trazer mais pessoas para que essa mensagem, esse serviço ou esse produto, ele se propague, né? Você não vai conseguir sozinha, atender o Brasil inteiro, quiçá o mundo, né? Então, você precisa de pessoas para potencializar. Eu vejo que esse é uma primeira forma, mas a segunda que foi falada aqui, também eu vejo que a gente está caminhando bastante para encontrar isso, porque isso potencializa muito essa essência, o significado, né, o coração. Carlos, para gente também, né, saber que em toda essa busca a gente tem pessoas que a gente está em volta e que potencializaram bastante aquilo que nós estamos fazendo. Mas também tem aquelas pessoas que você até comentou, né? De algumas pessoas que começam a ficar com, né, aquela dor de cotovelo. Também tem aquelas pessoas que, mesmo estando próximas de nós, e a gente gostaria que elas nos apoiassem, tem aquelas pessoas que não nos apoiam, que falam pra nós assim, cara, você tá maluco. Você falou agora há pouco, né? Mas você já tem tua clínica, pra que você vai fazer isso, né? Você teve pessoas, né, que também talvez não acreditaram naquilo que você estava fazendo. Como que você, com certeza tem, mas e como que você lidou com isso? Porque muitas vezes eu escuto de vários empreendedores, a pessoa fala assim, cara, é o meu cônjuge,
é o meu esposo, Sim. é a minha esposa. E essas pessoas, muitas vezes, elas não... Talvez por experiências passadas que não deram certo, ou por N razões, né? N razões. Elas querem, às vezes, proteger a família de alguma forma, ou proteger você, né? De um sofrimento. E elas falam assim, não faz isso. Mas a gente, né? Como que isso foi pra você? Bom, eu acho que, culturalmente falando, quem é empreendedor, as pessoas que conhecem os empreendedores sabem que eles são pessoas muito dinâmicas. E isso, de repente, às vezes é até mais fácil delas entenderem que a pessoa sai do plano A e vai pro plano B e, de repente, dá certo nos dois ou em três ao mesmo tempo. Mas o problema é que quando você é médico, primeiro que você cresce entendendo que medicina é uma profissão que não exige entendimento nenhum sobre empreendedorismo. Então, na hora que você fala, vou migrar, ou vou expandir, ou vou modificar o jeito de fazer dentro do conceito da medicina, primeira coisa que a pessoa fala, mas como que você vai largar a medicina, que a medicina é um dom divino, Pra largar. e vai querer empreender numa coisa que nem existe. Então, isso é a conversa que a gente sempre ouve, né? E isso acaba que repercute no nosso medo de romper, porque a gente fala assim, eu tive isso. Nossa, se isso realmente é um dom, como que eu tô pensando em largar esse dom para me empreender em outra coisa? Isso até hoje não deixa de vir na minha cabeça assim. Só que você ressignifica aquela mensagem. Então, eu nunca disse que eu vou abandonar a medicina, mas o fato é que tudo que eu tenho de conhecimento pela medicina, isso vai ser transmitido para qualquer negócio que eu tenha. Agora, no meu caso, uma forma de eu conseguir conciliar é entender que eu estar atuando dentro da minha clínica, 100 metros quadrados de clínica, e eu não vou conseguir transbordar o suficiente, que eu acho que uma das questões maiores de qualquer empreendedor é o transbordo. É você literalmente passar isso para frente, né? Não adianta guardar só para você ali e ficar só para você. Então, como que eu vou fazer isso sendo médico? Ampliando minha área de atuação. Então, nada mais pertinente, isso eu fiz um trabalho mental, de falar, ok, eu vou fazer um e-commerce hoje voltado para a saúde. Então, tudo que eu tenho de bagagem de entendimento, eu vou aplicar nesse e-commerce. Mas isso ainda vai ser um trampolim para o plano B. O plano B eu tenho que ter esse e-commerce, essa marca conhecida, para quando eu lançar um produto X, essa marca tenha uma significância um pouco maior e não seja um aventureiro abrindo um mercado. Então, eu tenho que criar essa e-commerce, fazer esse e-commerce realmente prosperar, vamos falar assim, para eu conseguir chegar nesse plano C aqui. Portanto, esse plano C é aquela coisa, né? Ali é onde eu pretendo chegar. E realmente é muita dificuldade aparecendo, até porque exige, inclusive, regulamentação na área de saúde. Mas que nesse momento eu estou entendendo que isso está abrindo para mim de novo, porque talvez fosse um chamado. Está abrindo de novo porque eu estou fazendo aquele dever de casa bonitinho, né? Estou entendendo que eu estou me desenvolvendo como pessoa, né, como ser humano, como um CPF mais forte, mais conectado, e aí de repente aquilo ali já não vai ser um problema maior. Então esse para mim foi o maior ganho nos últimos 2 anos mesmo, que eu tô inserido nessa mentoria. Sensacional, sensacional. Isso que você narrou pra gente aqui, Carlos, é estratégia, né? É estratégia. Veja que esses passos que você está compartilhando, você não está fazendo um negócio ao acaso ou na louca, né? Como a gente diz, vai fazendo e vamos ver o que dá. Não, você falou desde o começo, né? Que a gente tem que pensar, tem que refletir, buscar conhecimento também. Vai disruptar, sim, vai buscar inovação, vai ficar inquieto, claro, mas
tem uma estratégia por trás, né? Sim. Tem tudo uma estratégia. E aquelas pessoas que estão nos ouvindo, né, daqui a alguns anos, elas vão provavelmente estar sabendo dessa, né, desse lançamento, dessa marca que você vai proporcionar para as pessoas, e aí elas vão olhar e falar assim, caramba, aconteceu exatamente do jeito que ele falou, não é? Isso é estratégia, essa é a execução. Estratégia. E muita gente não tem essa capacidade de esperar o tempo certo. Eu acho que isso, né, para quem é empresário, a gente percebe muita gente falhando nisso, né? Demais. A pressa de fazer a coisa acontecer. Demais. Só que, enfim, né? Tudo tem seu tempo. Demais. Bom, a gente passa rápido, falei pra você. Ué, já deu? Passa rápido. A gente tá caminhando já pro nosso fechamento. Fique à vontade para você falar também um pouco mais da sua clínica, do seu trabalho, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, para os empreendedores ou aquelas pessoas que talvez tenham dor crônica, né? Mas para você compartilhar um pouco mais sobre o que você faz e elas também poderem te encontrar, seja no lugar, na rede social, na clínica, como você quiser. Fica à vontade. Então vamos aproveitar e compartilhar a experiência nossa. O que eu faço hoje? Eu trabalho com dor crônica, né? A gente falou sobre isso. Mas é importante porque realmente grande parte da população sofre com dor e não tem um alento de cura, né? Então essa pessoa ela precisa de um espaço que ela consiga realmente tratar a sua dor de forma eficaz ou melhor forma possível. E dentro do que a gente faz na clínica, a gente realmente usa muita tecnologia para dor e associada à prática ortomolecular, que é uma prática dentro da medicina que traz um novo equilíbrio para o organismo como um todo. E esse equilíbrio, uma vez, por exemplo, que você às vezes trata o intestino de uma pessoa, aquela dor crônica também vai melhorar. Então isso faz parte desse nosso trabalho lá na Clínica Revitali, que a gente já está em funcionamento no conceito atual desde 2008. Então já está aí um tempinho. E, enfim, a gente não abandona isso aí não, porque isso aí realmente é um dom que eu tenho de poder ajudar as pessoas com dor. Perfeito, perfeito. Então, quem está buscando, né, sair de uma dor crônica ou conhece alguém que talvez esteja passando por isso, tá aí, né, a recomendação Clínica Revitali em BH, né, aqui em Belo Horizonte. Carlos, muito obrigado por compartilhar. Eu que agradeço muito, de toda coração. Essa experiência, toda essa história. Eu fiquei, assim, muito, muito feliz e também, né, empolgado em saber tudo isso, porque quando a gente já teve, né, quando a gente já teve nosso contato, a gente já teve o tratamento que eu fiz, eu sei da medicina, daquilo que das recomendações médicas, mas e também, eu indo na sua clínica, eu percebi que tem muito profissionalismo, né? E eu vejo que falta isso ainda para os empreendedores, empreendedoras brasileiros, que o profissionalismo é uma grande virada de chave. E quando eu cheguei na sua clínica, eu falei, caramba, isso aqui é um negócio muito legal e isso tem que ser mostrado para o restante do Brasil. Então, obrigado, agradeço a confiança e agradeço também esse livro que vai entrar na minha leitura aqui, ó, pessoal, para todo mundo ler também. Eu, empreendedor. Muito obrigado, agradeço de coração e agradeço a oportunidade de estar passando um pouquinho da minha experiência. Maravilha. Obrigado. Pessoal, para vocês que estão aqui nos ouvindo então, meu muito obrigado para vocês também e até o nosso próximo podcast, Eu Empreendedor.